Existem clubes que nascem para vencer, e existem clubes que nascem para representar. O Internacional nasceu para representar. Fundado em Porto Alegre, em um tempo em que o futebol ainda era privilégio de poucos, o Inter surgiu com uma ideia diferente, um clube aberto, sem barreiras, sem distinções, um clube para todos. E talvez seja por isso que sua história nunca foi apenas sobre futebol. Foi sobre pertencimento. O vermelho não se espalhou apenas pelos campos, espalhou-se pelas ruas, pelas arquibancadas, pela vida de quem encontrou no clube um espelho de si mesmo. O Internacional cresceu como poucos cresceram, junto do povo. E quando um clube cresce assim, ele deixa de ser apenas um time, vira sentimento. Do domínio nacional nos anos 70, a conquista da América, da noite eterna contra o Barcelona, as quedas que ensinaram a recomeçar. Cada capítulo escreveu a mesma verdade. O Inter nunca foi apenas sobre vitórias. Sempre foi sobre identidade. Porque existem clubes que levantam taças, e existem clubes que levantam multidões. O Internacional faz os dois. Essa não é apenas a história de um campeão mundial. É a história de um clube que transformou paixão em legado e fez do futebol uma expressão coletiva de orgulho. Porque quando o Internacional entra em campo, não entra sozinho. Entra uma história inteira. E uma história que nasceu do povo. Nunca deixa de ser gigante. Internacional. Onde o povo virou gigante. Existem clubes que nascem grandes. E existem clubes que nascem do povo. O Internacional nasceu do povo. Porto Alegre, 1919. 6 anos depois da fundação do Grêmio, surgia um clube com uma proposta diferente. Enquanto o futebol ainda era visto como um esporte elitizado em muitas regiões do Brasil, um grupo de jovens decidiu criar uma instituição aberta, sem barreiras, sem exclusões, sem sobrenomes obrigatórios. Assim nasceu o Sport Club Internacional. Um clube que desde o primeiro dia carregava uma ideia poderosa, inclusão. E essa ideia moldaria tudo. O nome não foi escolhido por acaso. Internacional. Um clube para todos. Imigrantes, trabalhadores, gente comum. Enquanto muitos clubes ainda representavam círculos sociais restritos, o Inter crescia nas ruas, nas praças, nos campos improvisados. Era um futebol mais popular, mais acessível, mais próximo das pessoas. E isso criou algo raro: identificação imediata. Se o Grêmio nasceu da disciplina, o Inter nasceu da paixão. E essa diferença definiria uma das rivalidades mais intensas do planeta. O Grenal não é apenas um clássico, é uma divisão emocional. 2 visões de mundo, 2 jeitos de viver o futebol. 2 clubes que cresceram olhando um para o outro, e foi nesse ambiente que o Inter construiu sua identidade. Os primeiros anos foram de crescimento acelerado. O clube se expandia rapidamente, conquistava novos torcedores, ocupava espaços antes inacessíveis. O vermelho começava a se espalhar por Porto Alegre, e com ele surgia uma nova força, a força da massa. O Internacional aprendeu cedo algo que poucos clubes entendem de imediato. Futebol também é pertencimento. Não basta vencer, é preciso representar. E o Inter representava muita gente. A partir das décadas seguintes, o clube começou a se consolidar no cenário gaúcho. Títulos estaduais, crescimento estrutural e, principalmente, uma base de torcedores cada vez mais apaixonada. O Inter deixava de ser apenas um clube emergente, virava protagonista. E junto com o crescimento esportivo, crescia algo ainda mais importante: consciência de identidade. O Beira-Rio ainda não existia, mas a ideia já existia. Um estádio que fosse do povo, um templo vermelho, um lugar onde a arquibancada não fosse apenas plateia, mas protagonista. Porque o Inter sempre foi mais do que um time em campo. Foi uma energia coletiva. As décadas seguintes moldariam o caráter colorado.
confrontos duros, rivalidades intensas, crescimento institucional. O futebol brasileiro ainda era regionalizado e cada estado vivia suas próprias narrativas. No Rio Grande do Sul, o Inter deixava claro, não estava ali para participar, estava ali para disputar. Mas o Brasil ainda não conhecia o tamanho daquele clube, faltava o palco nacional. E quando esse palco começou a surgir, o Inter estava pronto para algo muito maior. Porque, diferente de muitos clubes que crescem lentamente, o Internacional viveu um fenômeno raro, uma explosão, uma geração que mudaria tudo. Uma época em que o vermelho deixaria de ser apenas regional e se tornaria nacional. E essa transformação tem um nome: anos 70. O período que não apenas revelou um grande time, mas criou uma potência, um time que encantava, que dominava, que fazia o Brasil olhar para o Sul com outros olhos. Um time que não queria apenas competir, queria marcar época. E quando a história do futebol brasileiro lembra dessa era, um apelido sempre aparece: rolo compressor, o rolo compressor. Se os primeiros anos construíram identidade, os anos 70 construíram grandeza. O futebol brasileiro vivia uma fase especial. A seleção encantava o mundo, o esporte se popularizava como nunca e os campeonatos nacionais começavam a ganhar força. Era um período em que o país respirava futebol e o Internacional respirava domínio. Foi nessa década que surgiu o apelido que atravessaria gerações: rolo compressor. Não era apenas um nome bonito, era uma descrição literal do que o Inter fazia em campo. Um time intenso, técnico, dominante, um conjunto que não apenas vencia, atropelava. O Brasil começava a olhar para o Sul com respeito e, pela primeira vez, com admiração. O Inter dos anos 70 tinha algo raro: equilíbrio. Defesa sólida, meio-campo inteligente, ataque eficiente. Não dependia de um único craque. Era um time completo, um daqueles elencos que parecem funcionar como organismo único, onde cada peça entende perfeitamente seu papel. E quando um time encontra esse tipo de harmonia, o futebol vira inevitável. Nomes históricos surgiram. Falcão, talvez o maior símbolo daquela geração. Elegante, inteligente, técnico. Um meio-campista que jogava com a cabeça erguida, que parecia sempre um segundo à frente do jogo. Falcão não era apenas craque, era referência, mas ele não estava sozinho. Figueroa, o zagueiro chileno que virou ídolo absoluto. Uma liderança silenciosa, técnica e respeitada. Um defensor que transmitia segurança apenas pela presença. E ao redor deles, um grupo que respirava futebol. Era um time que sabia o que fazia. O Campeonato Brasileiro da época era um território complicado. Longo, pesado, cheio de viagens, estádios difíceis e estilos diferentes de jogo. Vencer exigia consistência, exigia elenco, exigia mentalidade. E o Inter tinha tudo isso. Em 1975, o clube conquistou seu primeiro título brasileiro. Mais do que uma taça, aquilo foi um marco geográfico. Era o Sul dizendo ao país que não estava mais à margem da história nacional. O Inter não queria participar, queria liderar. Mas o mais impressionante viria depois. Em 1976, o Internacional não apenas venceu novamente, dominou. Um título conquistado com autoridade, sem grandes sobressaltos, com a sensação constante de superioridade. Era um time que entrava em campo já impondo respeito. E ainda não havia acabado. O ápice dessa era chegou em 1979, um título que até hoje ocupa lugar especial na história do futebol brasileiro. O Inter conquistou o Campeonato Brasileiro de forma invicta, nenhuma derrota, nenhuma queda. Uma campanha que transformou o domínio em lenda. Poucos clubes no mundo podem dizer isso. O Inter pode. O Beira-Rio já existia e agora tinha alma. Inaugurado no final dos anos 60, o estádio cresceu junto com o time. Não era apenas um palco, era extensão da arquibancada colorada. Um lugar onde o vermelho parecia mais vivo, mais intenso, mais vibrante.
Ali, o Inter não jogava sozinho, jogava com milhares. E isso fazia diferença. A década de 70 não deu ao Inter apenas títulos, deu autoestima. Pela primeira vez, o clube não era apenas popular, era dominante, não era apenas querido, era temido. O futebol brasileiro reconhecia, existia um gigante no sul, e esse gigante vestia vermelho. Mas existe algo curioso nessa fase. Mesmo com todo o domínio nacional, faltava algo: o mundo. Enquanto outros clubes começavam a olhar para a Libertadores como grande objetivo, o Inter ainda não havia conquistado a América. Era como se o clube tivesse conquistado o Brasil, mas ainda não tivesse atravessado fronteiras. E isso criava uma sensação estranha, de grandeza incompleta. A geração do rolo compressor marcou época, encantou o país e colocou o Inter definitivamente entre os grandes, mas também deixou uma missão silenciosa para o futuro: levar o clube além do continente, transformar potência nacional em gigante mundial. E essa missão ficaria guardada, esperando a próxima geração, esperando o próximo capítulo. Porque o futebol sempre encontra um jeito de completar histórias. E no caso do Internacional, essa história seria completada décadas depois. De forma dramática, de forma inesquecível, de forma mundial. Quando o mundo ficou vermelho, se os anos 70 deram ao Internacional o Brasil, os anos 2000 dariam algo muito maior: o mundo. O futebol havia mudado completamente, mais global, mais veloz, mais desigual financeiramente. Clubes europeus se tornavam cada vez mais dominantes, e a distância entre continentes parecia crescer ano após ano. Para muitos, conquistar o mundo começava a parecer impossível para sul-americanos. Mas o futebol adora desafiar certezas. E o Internacional estava pronto para fazer exatamente isso. A virada começou em 2006. Um time que não nasceu cercado de favoritismo absoluto, mas que carregava algo poderoso: unidade. O Inter daquele período era um grupo, não dependia de uma única estrela. Era coletivo, intenso e extremamente comprometido. E no centro dessa geração estava um nome: Fernandão. Fernandão não era apenas um capitão, era uma presença. Um líder que transmitia calma nos momentos de pressão e confiança nos momentos decisivos. Um jogador que parecia entender a dimensão histórica de cada jogo. Ele não gritava a liderança, ele representava. E ao seu redor, um elenco que acreditava. A Libertadores de 2006 foi construída com maturidade. Nada de atropelos. Nada de espetáculos vazios. O Inter avançava com autoridade silenciosa, eliminando adversários com inteligência e disciplina. Era um time que sabia sofrer e sabia decidir. A final contra o São Paulo, então campeão mundial e uma das equipes mais respeitadas do continente, tinha peso enorme. Não era apenas uma decisão, era um confronto entre forças consolidadas. No Morumbi, o Inter mostrou personalidade. Vitória fora de casa, um golpe de autoridade. Na volta, no Beira-Rio, a tensão era quase física. O estádio parecia respirar junto com o time. Cada bola dividida era vivida como se fosse a última. Cada segundo pesava. E quando o apito final confirmou o título, a América era vermelha. Mas a história não pararia ali, porque havia um próximo capítulo, e ele parecia impossível. O adversário no Mundial de Clubes era o Barcelona. Não qualquer Barcelona, o Barcelona. Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador do mundo. Um time que encantava a Europa, dominava jogos com leveza e parecia estar alguns passos à frente do futebol do resto do planeta. Para muitos, a final era apenas formalidade. O roteiro parecia escrito, mas o futebol não respeita roteiros. No Japão, sob olhares do mundo inteiro, o Inter entrou em campo com algo que dinheiro nenhum compra: convicção. Não era um time mais rico, não era mais famoso, não era mais técnico, mas acreditava. E às vezes, acreditar muda tudo. O jogo foi uma batalha tática.
O Barcelona dominava a posse como esperado, rodava a bola, pressionava, tentava impor sua lógica. O Inter resistia, compacto, disciplinado, paciente. Era uma guerra silenciosa. Até que veio o momento. Adriano Gabiru, um nome improvável para um momento eterno. O gol saiu quase como um choque coletivo. Um daqueles instantes em que o estádio para por um segundo antes de explodir. O mundo parecia congelar e depois desabar em vermelho. O Inter estava na frente, do Barcelona, do mundo. Os minutos finais foram eternos. Cada ataque espanhol parecia definitivo, cada corte, uma libertação. Era o tipo de jogo que transforma torcedores em estátuas vivas, incapazes de respirar normalmente. E então veio o apito final. O Internacional era campeão do mundo. Aquela conquista não foi apenas um título, foi um terremoto simbólico. Um clube do sul do Brasil, com raízes populares, derrotava uma das maiores máquinas do futebol europeu moderno. Era o improvável vencendo o inevitável. Era a prova de que o futebol ainda permite milagres, e naquele dia o mundo ficou vermelho. O impacto foi imediato. O Inter não era mais apenas respeitado, era reverenciado. A conquista de 2006 colocou o clube em outro patamar histórico, não apenas pelo troféu, mas pelo significado, pela forma, pelo adversário. Poucas vitórias no futebol têm tanto peso simbólico. Essa foi uma delas. Mas talvez o legado mais bonito daquela geração não tenha sido apenas o título. Foi o sentimento. Uma conexão profunda entre clube e torcida. Uma sensação coletiva de que tudo era possível. De que o Inter não precisava aceitar limites impostos por geografia ou orçamento. Aquele time ensinou uma geração inteira a sonhar grande. E como toda história grandiosa, aquela conquista também deixaria perguntas. O que vem depois do topo? Como sustentar um feito que parece definitivo? Como seguir quando você já venceu o mundo? O Internacional descobriria. Porque o futebol não permite pausas longas. E o tempo sempre traz novos desafios. Depois do topo, a luta para permanecer vencer o mundo muda tudo. Mas permanecer no topo muda ainda mais. Depois de 2006, o Internacional entrou em um território delicado. O clube havia alcançado algo que poucas instituições no planeta conseguem. A vitória sobre o Barcelona não foi apenas uma conquista, foi um marco definitivo. E marcos assim criam um problema silencioso, o peso da expectativa. A partir daquele momento, cada temporada passou a ser comparada com o auge. Cada elenco era medido contra a geração de Fernandão. Cada derrota parecia maior do que realmente era. O Inter deixou de ser apenas um clube vencedor, virou referência. E viver como referência exige algo raro, reinvenção constante. Os anos seguintes foram de oscilações. O clube continuava competitivo, conquistava títulos regionais, fazia campanhas dignas, mas o futebol brasileiro mudava rápido. Mais dinheiro, mais pressão, mais equilíbrio entre forças. Manter hegemonia era cada vez mais difícil, e o Inter começou a sentir isso. Mas o futebol tem ciclos, e o Internacional provaria novamente que sabia voltar. Em 2010, apenas 4 anos depois de conquistar o mundo, o clube reencontrou o caminho da glória continental. A Libertadores voltou a ser realidade. Uma nova geração, novos nomes, nova energia. Não era o mesmo time de 2006, mas carregava o mesmo espírito. A campanha teve algo de simbólico. Não era apenas a busca por mais um título. Era a tentativa de provar que o Inter não havia sido campeão por acaso, que não era um relâmpago isolado na história, que havia algo estrutural ali. E o clube respondeu. Mais uma Libertadores, mais uma América Vermelha. A conquista de 2010 teve um significado especial. Diferente de 2006, que surpreendeu o mundo, essa confirmou grandeza.
Mostrou que o Internacional não era uma história de um verão só. Era um clube capaz de vencer em diferentes contextos. Mudaram os protagonistas. A camisa permaneceu vencedora. Mas o futebol moderno cobra caro. E a década seguinte seria marcada por instabilidade, mudanças administrativas, erros de planejamento, oscilações técnicas. O nível do futebol brasileiro subia, a pressão aumentava e manter regularidade se tornava um desafio constante. O Inter continuava grande, mas já não era estável. E então veio um dos momentos mais dolorosos da história colorada: o rebaixamento. Para um clube campeão do mundo uma década antes, a queda parecia impossível. Era o tipo de notícia que gera silêncio antes de gerar reação. Um choque coletivo, uma ruptura emocional. O Inter, símbolo de orgulho e conquistas globais, estava fora da elite. Mas é nesses momentos que a identidade de um clube se revela. A dor foi profunda, mas não definitiva. A torcida não abandonou. O Beira-Rio continuou pulsando. O sentimento de pertencimento, que sempre foi marca do Internacional, apareceu com ainda mais força. Porque o Inter nunca foi apenas sobre vitórias. Sempre foi sobre gente. A reconstrução começou imediatamente. Não havia espaço para desespero. Era preciso reorganizar, reencontrar o caminho e voltar. E o retorno veio rápido, mas não fácil. Cada jogo carregava peso emocional enorme. Cada vitória era mais do que 3 pontos. Era redenção. O acesso devolveu o Inter à elite. Mas também trouxe uma lição. A grandeza não protege da queda. E talvez essa tenha sido a maior transformação do Internacional no século XXI. O amadurecimento. O clube que havia conquistado o mundo aprendeu a conviver com a vulnerabilidade. Aprendeu que a história é grandiosa, mas o presente exige trabalho diário. Que tradição inspira, mas não vence sozinha. E isso mudou a forma como o Inter passou a se enxergar. Menos invencível, mais humano. Nos anos seguintes, o clube voltou a competir em alto nível. Campanhas fortes no Brasileirão, elencos competitivos, momentos de esperança renovada. O Inter continuava sendo protagonista, ainda que em um futebol cada vez mais equilibrado. A chama não se apagou, apenas mudou de forma. Hoje, o Internacional vive entre memória e futuro. Carrega uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, encara os desafios de um esporte que se reinventa todos os anos. O Inter já foi o time que dominou o Brasil, já foi o time que conquistou o mundo, já foi o time que caiu e voltou. E talvez seja exatamente essa travessia que o torna tão especial. Porque existem clubes que vivem de um momento e existem clubes que vivem de jornadas. O Internacional pertence ao segundo grupo, onde o povo virou história. Existem clubes que se explicam com números, outros com troféus. O Internacional se explica com pessoas. Desde o primeiro dia, o Inter não foi apenas um time. Foi uma ideia de inclusão, de pertencimento, de identidade coletiva. Enquanto muitos clubes nasceram em círculos restritos, o Internacional nasceu aberto. Cresceu nas ruas, nas arquibancadas populares, nas mãos de quem via no futebol mais do que um jogo. Via representação, e essa origem moldou tudo. Ao longo de mais de um século, o clube construiu uma trajetória que mistura glória e humanidade de forma rara. O Inter foi dominante, foi mundial, foi gigante, mas nunca deixou de ser próximo. Talvez seja essa a diferença. Alguns clubes são admirados. O Inter é vivido. A história colorada não é linear. Ela é pulsante, tem picos altíssimos e quedas profundas, momentos de êxtase e períodos de dor, conquistas que parecem eternas e derrotas que parecem insuportáveis. Mas em cada fase, algo permaneceu intacto: a ligação com o povo. O Internacional não construiu sua grandeza apenas vencendo. Construiu compartilhando.
Cada título foi coletivo, cada derrota foi coletiva, cada volta por cima também. O Inter nunca caminhou sozinho, sempre levou junto uma multidão que se reconhece no clube. E isso cria algo raro no futebol moderno: identidade real. Quando o Inter venceu o mundo em 2006, não foi apenas um clube que levantou a taça. Foi uma cidade inteira, um estado inteiro, uma história inteira. O gol de Gabiru não entrou apenas na rede do Barcelona, entrou na memória de milhões. E é por isso que aquela conquista permanece tão viva. Porque ela não pertence apenas ao passado, ela pertence às pessoas. O Internacional nunca foi apenas sobre ser o melhor, sempre foi sobre ser verdadeiro. Essa verdade aparece nos momentos de glória, mas também nas quedas, no rebaixamento, na dor, na reconstrução, porque poucos clubes conseguem atravessar extremos sem perder a essência. O Inter conseguiu, e isso diz muito. Ser campeão do mundo é raro. Ser campeão do mundo e continuar humano é mais raro ainda. O Internacional carrega essa dualidade. Gigante em títulos, popular em essência. No futebol atual, onde cifras redefinem forças e estruturas mudam rapidamente, clubes que mantêm identidade têm algo que não se compra, algo que não se constrói em poucos anos. História vivida. O Inter não precisa provar que é grande. Sua trajetória já provou. O que ele faz agora é continuar sendo. Talvez o Internacional nunca mais viva exatamente o mesmo contexto de 2006. O futebol mudou, o mundo mudou, o esporte se transformou, mas algumas coisas não mudam. O sentimento, a arquibancada vermelha, o Beira-Rio pulsando, o orgulho de vestir a camisa. Isso permanece, porque o Internacional não é apenas um clube de momentos, é um clube de memória. E memória no futebol é eternidade. No fim, quando os títulos envelhecem e os ídolos viram estátuas, o que fica não são apenas as taças. Fica a identidade. E poucas identidades no futebol brasileiro são tão claras quanto a do Internacional. Um clube que nasceu do povo, cresceu com o povo e venceu pelo povo. O Inter já dominou o Brasil, já conquistou o mundo, já caiu, já voltou, e em cada capítulo reforçou a mesma verdade: a de que grandeza não está apenas em vencer, está em representar, porque alguns clubes levantam troféus e outros levantam multidões. O Internacional faz os dois. O Inter não é apenas uma história de futebol, é uma história de pertencimento. E enquanto existir alguém vestindo vermelho com orgulho, o mundo sempre terá um pouco mais de cor.